Fala turma, tudo bem? Aqui é o Paulo Silva e esse é um canal onde eu falo sobre as coisas que eu gosto e que eu acredito. E hoje eu queria falar sobre um tema que é muito presente hoje no que eu estou vivendo, em desafios que eu estou vivendo, e que eu acredito que seja, digamos que, direcionamentos base que podem de alguma forma contribuir para autenticidade, conexão, felicidade talvez de muitas pessoas, que é o tema Seja Você, independente do que isso signifique, tá? Seja você, independente do que signifique. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente busca autenticidade, né, ser autêntico, ser genuíno, a gente às vezes fala muito sobre nós e o que raios isso significa pra gente. E na maior parte dos casos, eu acredito que quando a gente expõe a autenticidade e ser você e fazer e falar aquilo que você acredita fielmente, muitas vezes você não está falando só sobre ter um emprego regular, ter um relacionamento regular, não regular no sentido de que tudo precisa ser uau, mas aquilo que você às vezes sente vontade de fazer, ou aquela coisa mais interna, geralmente ela é tão pessoal e tão sua, que muitas vezes ela não vai estar enquadrada num quadradinho comum tão da sociedade, né? E eu não sei se isso é válido para todas as pessoas, mas é um pouco válido para mim, porque na minha percepção, eu ser eu, independente do que significa, muitas vezes eu me sinto na posição de expor opiniões que elas não são opiniões necessariamente muito aceitas, né? Elas não são opiniões que muitas vezes eu vou comunicar com a minha família e é algo que eles já estão acostumados a ouvir. Elas não são atitudes que vão agradar às vezes, ou às vezes suprir uma identidade que eu criei ao longo dos anos, sabe? E quando você começa a se desafiar e expor essas verdades, que são verdades para você, são coisas que você de alguma forma acredita, e caminha naquele abstrato de coisas que você viveu, coisas que vêm internamente, coisas que o seu cérebro traz para você, mas que de alguma forma na sua cabeça fazem sentido, te fazem bem, porém, não necessariamente, muitas vezes, não é um reflexo daquele quadrado, daquela ideia que você construiu do que seria para sua vida, né? Então, por exemplo, esse canal aqui do YouTube. Esse canal do YouTube, eu muitas vezes a minha cabeça de ser youtuber, ela era uma cabeça muito mais capitalista, né? Uma cabeça... Desculpa, turma. Ela era uma cabeça muito mais capitalista. Uma cabeça de fazer algo que me desse dinheiro, né? Fazer algo que... Calma aí, um momentinho. Voltei, turma. Fui pegar uma aguinha ali. Tá, vamos lá. E às vezes, ter esse canal como uma forma de que youtubers ganham dinheiro e onde isso vai me colocar e o que isso vai impactar na minha vida, não sei o que, e de uma linha mais de ego, de ter, né, de possuir, de uma linha mais maquiada, uma idealização mais comum. E hoje, né, o momento que eu comecei esse canal e eu comecei a ver ele fazer com mais naturalidade, foi quando o momento que eu concluí que eu ia ter esse canal aqui,
que eu ia ligar essa câmera e eu ia falar sobre as coisas que eu gosto, que eu acredito. Independente se isso vai ser algo viral, apesar de, tipo, eu acreditar que isso pode em algum momento impactar muitas pessoas, mas eu não tô selecionando o meu conteúdo pelo que as pessoas vão ver. Eu tô falando aquilo que eu gosto, eu acredito. E isso é nas pequenas ações, tentar se vestir e usar roupas que você sinta confortável e que você sinta bem, falar sobre coisas que você sinta bem, que você goste, né? Por exemplo, eu tô meio que iniciando, não iniciando um novo hobby, mas algo que aconteceu de criar abelhas, né? Eu tô fazendo as minhas armadilhas de abelha. E eu já falei sobre isso em círculos de pessoas que eu não conheço muito bem, e eu expus que, tipo, cara, eu queria criar abelha. E falei sobre, sabe? Agora eu tô no CrossFit, falei sobre o CrossFit que eu tô fazendo agora. E algumas coisas você sente às vezes um pouco de medo nas interações de, cara, mas o que essa pessoa vai achar, sabe? E daí você vai e expõe. E quando você expõe, muitas vezes essa pessoa também tinha uma dor parecida, ela se conecta pra caramba, ela abre um portal, né? Então, você ser essa pessoa mais você, mais natural, mais leve, mais genuína, falando e expondo coisas que você de fato acredita, sem tentar se enquadrar, eu acredito que é uma maneira de você se encontrar na vida mais e mais. Óbvio que você nunca se encontra na vida como um destino final, mas você vai se encontrando e se entendendo ao longo do processo. E é também uma forma de você talvez se encontrar mais e viver uma vida, não sei se mais empolgante, mas com uma história às vezes que você se orgulha mais, sabe? Uma história mais divertida para você, e uma história onde tem novidade, onde tem conhecimento, onde tem um êxtase de estar vivo, sabe? E isso foi algo que eu senti quando eu comecei a ser mais eu, né? Independente do que signifique, de falar e agir e ao máximo possível me direcionar em coisas que eu gosto, que eu acredito, que eu me sinto bem, independente do que isso significa para a sociedade, independente do que isso significou para mim no passado e independente de um retorno às vezes material e matrix que eu possa receber em relação a isso, sabe? Seja você, independente do que signifique. Valeu, turma.